especializou, agora lembrei, não tinha parado. Depois eu Pior vou falar uma coisa. Tá. Eu vou... Tá arrumado o cabelo? Tá, aí. Oi, eu sou a Ariane Murbach e hoje eu tô aqui com o meu vô Chico para contar um pouquinho da história dele aí de quando ele era professor. Acho que muitos de vocês não sabiam, então vamos lá para a história. Bom, há muito tempo atrás aí, né, vô, não querendo chamar o senhor de velho, né, mas meu vô veio do Paraná, natural de lá, e lá em Ortigueira, no Paraná, ele se interessou por essa área da educação aí para poder ajudar o pessoal da comunidade lá do sítio, né, que era bem afastado da cidade. Então, ele procurou se especializar e tentar ajudar ali as crianças daquele sítio que tinha, né? Então, eram vários sítios, várias crianças, e aí ele quis ajudar de certa forma. Então, vô, como que o senhor se interessou por isso? Conta um pouquinho para o pessoal. Então, Ariane, eu, desde o bem passado, na minha infância, foi muito difícil. Segundo a minha mãe, ela relatava que desde quando eu nasci, tive problema com a minha visão. Desde que nasci, sofri muito, ela também sofreu muito comigo. E ao passo de todo esse tempo, eu já tinha muito interesse em aprender a ler, escrever. É o meu dote, era o meu sonho, era estar junto nessa parte aí. E um certo tempo, nos anos de 1962, 63, achei uma senhora vindo de Minas Gerais e chegou na cidade de Icaraíma, no Paraná. E ali minha mãe se interagindo com ela, aonde ela prezou por um interesse muito grande por mim, porque via eu com muito interesse em aprender alguma coisa sobre a escrita, o ensino, esta parte aí. Aí um dia ela convidou minha mãe e disse que levasse eu para a casa dela para aprender o início da alfabetização. E minha mãe sempre ela me resguardou para não ir na escola, porque ela tinha muito medo da meninada, das crianças da escola, e me aprisionar ou fazer alguma coisa com respeito à minha deficiência, entendeu? Hoje chama bullying isso, né? Mas antigamente isso nem existia. Eu acho que era normal para as crianças, era mais uma brincadeira, mas também tinha gente que exagerava, né? Então a minha bisavó já previa isso, então ela tinha muito medo de deixar o vô estudar junto com outras crianças, mas aí ela deixou, né, vô? Com certeza. Toda a alfabetização, a matemática, tudo que ela podia ter e o que ela tinha naqueles dias. E o passado do tempo, eu com 12 anos, aí que fui para a escola. Eu já sabia ler, escrever e me redimia muito bem nessa parte. Aí ela deu esse primeiro passo para depois ir na escola isolada, onde a gente acompanhou os outros alunos e fui bem sucedido. No primeiro ano em que cheguei, no primeiro dia, aliás, que cheguei na escola, meu pai comprou material para mim, mais 2 irmãos, um irmão e uma irmã, mas naqueles dias, trouxe um material igual. Era antiga cartilha Caminho Suave. Mas, no entanto, quando eu cheguei na escola, uma professora, hoje ela reside em Palotina, no Paraná, Maria Ambrolina de Moreira, e ela achou por bem, no primeiro dia ela mandou eu ler, se eu sabia alguma coisa, eu mostrei a cartilha e comecei a ler para ela. Ela falou, não, você não é mais nessa parte, então você vai, a partir de amanhã, você vai ser o 2º ano e não mais primeiro. Você tem tudo, eu lia com muita facilidade. A partir do 2º dia que eu fui na escola, junto aos outros alunos, eu passei a estudar já a 2ª série. Em 1969, fiz a 5ª série naquela escola. Era aquele tempo, naquele ano, dava-se a 5ª série também nas escolas isoladas, dizia naqueles dias, que hoje é a municipal.
Então, depois que o vô terminou hoje, que é o chamado 5º ano do ensino fundamental, ele se mudou para Ortigueira, no Paraná. E lá naquela localidade, ele viu a necessidade de muitas crianças ali, de várias idades diferentes, que não tinham onde estudar e ficavam ajudando os pais, como muita gente aí mais antiga ajudava os pais e não tinha estudo, né? E até hoje, muita gente não estudou, parou de estudar e não consegue voltar mais. Então, ele vendo isso, ele ainda tinha lá os seus 17 anos, vô? Não, eu tinha 22 anos. 22 anos. Ele foi na prefeitura lá da cidade e fez um abaixo-assinado para poder abrir ou levar alguma forma de ensino lá para aquela localidade. Como que foi, vô, essa parte? Então, eu vendo a necessidade de toda aquela população daquela localidade, eu fui até a prefeitura, pedi, e eles disseram para mim fazer uma juntada ali de todos os nomes e levasse lá para eles estudar essa parte. Aí depois, então, foi autorizado, né? E aí foi aberto lá uma escola. Sim. Qual que era o nome da escola, vô? A escola é a Escola Municipal Dr. Nilo Peçanha. Dr. Nilo Peçanha. Hoje ela já não existe mais, é só uma casinha de madeira, né? Então antigamente foi feita essa casinha que não era uma escola, né? Que o senhor tinha comentado, né? Depois então foi feita a escola ali naquele lugar. E aí tinham vários alunos, como eu falei, de várias idades, então o vô tinha que se desdobrar aí com todos os alunos para poder levar o ensino para eles. Como que o senhor fazia, vô? Era uma particularidade bastante difícil, porque tinha alunos que já tinham passado por um certo tempo por alguma escola e eles queriam continuar. E tinha alunos que ainda estavam iniciantes. Então era uma mistura muito difícil de fazer, porque vinha de uma distância longa e os irmãos eram juntos, e tinham fazendo um trabalho muito bem conclusivo para poder dar certo, porque às vezes o irmãozinho dele era mais velho, tinha que vir como mais novo, aí teve que fazer uma adequação entre os alunos e as aulas. E aí, mas deu tudo certo, a gente fez o primeiro, segundo ano, e junto com alunos da 4ª série, mas deu tudo certo, tudo foi possível. Então, quando o vô já tinha começado a dar as aulas aí no meio de tanta criança com diferença de idade, diferente tipo de conhecimento e muito mais dificuldade por causa da diferença de idade entre eles e tendo as mesmas aulas nos mesmos momentos, né? Então o vô precisou, ele sentiu a falta de encontrar mais materiais, ter mais conhecimento para poder passar essa informação para as crianças. Então, para elas construírem o conhecimento dela melhor. Então, o que o vô fez? Ele procurou se especializar mais nessa área. Então, antigamente não tinha internet, não tinha faculdade na fazenda, não tinha nada, e também não tinha condição de ir para a universidade. Então, ele fazia curso pelo correio, né, vô? Exatamente. Naqueles dias eu procurei o IUB em São Paulo, e aí eu fazia as aulas à noite, né, na minha casa, e no outro dia, terminava o trabalho do dia, à noite eu fazia até umas certas horas da noite estudando por correspondência. O IUB era o Instituto Universal Brasileiro, que hoje, acho que vocês vão saber aí o exemplo, que é como se fosse o Telecurso 2000 que passa na cultura. Então, aquele curso que fazia online e né, o Telecurso 2000 já era para quem já tinha televisão na época, então o vô fazia por correspondência. Então, era apostilas, vô? Como que era? A apostila, são 21 apostilas em tamanhos regular. E tinha que fazer isso que semanal, era por 600 horas para poder fazer a conclusão do curso. Então depois que o vô concluiu esse curso, que ele tinha que essa carga horária de 600 horas, eram 21 apostilas, né, vô, que o senhor tinha que ler, e por correspondência e provas, aí ele já tinha se interagido mais ali naquele assunto, tinha ganhado mais conhecimento, fez o planejamento dele, cronograma das aulas. Só que no sítio, né, gente, vocês sabem que eram muitas crianças e vários sítios isolados, tinha criança de 10, de 5, de 4, não tinha aquela pré-escola que a gente tem hoje, então as crianças atingia lá uma idade que já conseguia andar e falar e já ia para a escola, então ia toda aquela escadinha, tudo junto,
Então tinha muita defasagem de aprendizagem ali, muita dificuldade também com as famílias, porque tinha gente que já vinha com fome, tinha gente que não tinha muita condição para comprar material, mas todo mundo tinha o básico, que era o seu lápis e o seu caderno. E aí eu vou vendo essa dificuldade porque eu precisava de mais recurso ali para a escola. Ele buscou lá em Ortigueira, vamos supor que era uma diretoria de ensino, né? Que cuidava de todas as escolas ali da região, eram 126 escolas, né, vô? Sim. 125 escolas. E aí ele foi conversar com a diretora para ver se ela conseguia entregar mais recursos para o vô ali, onde ele estava, para poder ajudar mais as crianças na aula, com material, lápis de cor, né? E aí ele conversou lá e essa diretora auxiliava o vô sempre que necessário, sempre que ela conseguia, né, vô? Com certeza. E aí nesse meio tempo o vô casou, né? Aí senão não tava aqui. O vô casou e vendo a necessidade também das crianças que vinham de muito longe, com os irmãos mais novos, não tinha... Ficava o dia inteiro na escola, vô? Como fazia? Não, sempre frequentava as 4 horas normais. Frequentava então as 4 horas, mas nesse meio tempo eles tinham que comer alguma coisa. E eles não tinham para trazer de casa. Então o que eu tinha que ter na escola? Merenda, né? E aí até que a minha avó entra na história também, nos dias aí de necessidade que precisava, a avó fazia comida, né, vó? Fala, filha. Ó, filha, naqueles dias, tudo trazia um pouquinho daqui e dali, sempre no sítio é diferenciado. O povo vivia mesmo com as suas certas dificuldades, mas todo mundo trazia, nem que seja Eles traziam legumes para fazer, ou eles já traziam um jornal pronto? As mães lá arrumavam as mochilinhas deles lá e traziam. Não eram todos, né? Às vezes era raramente. Quase que todo mundo tinha essa possibilidade de trazer. Mas era assim. O que era que eles traziam? Era normal, bolinho, bolo, um arroz, uma coisa, comiam. Não sei específico assim, uma coisa tão... E eles dividiam essa Dividia, eles eram muito amorosos um para com o outro. Quando não tinha, o outro compartilhava. Aí, dando aula. Eu dei aula por 3 anos. Não chegou 3 anos, 2 anos e pouco. O primeiro ano, no ano de 1977, no ano de 1978, em 1979, eu com um número de 92 alunos. Vocês estão pensando que é pouca coisa? São 92 alunos, né, vô? Exatamente. De todo nível de idade. Tinha de 7 e até 17 anos. Depois eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem como que era antigamente. Eu vou maior bonitão lá e as criancinhas assim, uma escadinha. E no fundo tem uma lousa, uma foto preta e branca. Bem legal rever. E nesse meio tempo agora, em 2020, teve um aluno do vô que por coincidência estava passando lá na região. E em contato com algumas pessoas de lá, conversando sobre o vô, que era professor dele na época, ele conseguiu o contato da minha mãe. E aí eles começaram a conversar e foi bem legal. Ele passou essa foto que eu vou mostrar pra vocês aí deles na sala e contou a história, né, a parte que ele lembrava do vô, tudo. E depois eu vou deixar o depoimento dele no final pra vocês verem quem ele é. E foi bem interessante essa coincidência aí pra encontrar esse aluno. Hoje ele tá com 53 anos e é bem legal a gente ver o vô e ver o aluno dele, que já tem 53 anos, que antes tinha acho que 10 anos, 8 na escola. Então, em meados de 1979, lá em Ortigueira, na verdade a nível Brasil, estava tendo uma dificuldade econômica na época, então tudo isso acarretou com que o vô precisasse sair da escola e procurasse uma outra forma de sustentar a família, porque na época ele já tinha casado com a minha avó, não tinha filhos ainda, mas por conta dessa dificuldade financeira da época, a nível Brasil, ele já não estava recebendo e estava precisando do auxílio do meu bisavô, da minha bisavó no caso, e ele estava se incomodando muito com isso. Então ele conversando lá com os responsáveis da escola, né, na diretoria, ele pediu para sair daquela escola para poder vir para Bauru. Então, do Paraná para Bauru, no estado de São Paulo, porque aqui já tinha uma família e ele achou que poderia ser melhor para ele e para minha avó naquele momento.
E aí, dando a época dele sair, lá por volta de abril de 1979, ele deixou o cargo de professor e entregou essa parte para um aluno que da época ele tinha acabado a 4ª série, porque em escola rural não passa disso, né? Ele tinha acabado a 4ª série e ele deixou esse cargo para esse aluno assumir e continuar a educação daquelas crianças ali naquele local. Ele até hoje está vivo, é o Valdir Braz de Oliveira. Ele ainda é conhecido bastante naquela área ali, já até se candidatou a vereador. E então eu vou deixar o nome aqui porque se você estiver vendo esse vídeo e conhecer, por favor, mostre para o Valdir, para ele ver o seu Francisco. Então, depois daquela época, o vô veio para Bauru, né? E aqui já tinha uma certa família que veio do Paraná também para cá. E desde que o vô nasceu, como a gente tinha falado, ele já nasceu com uma dificuldade na visão. E com todo esse passar do tempo foi se agravando. E quando ele chegou aqui para Bauru, não passou muito tempo, foi se agravando mais ainda. Conta pra gente, Vô, como que foi? Então, como já foi dito, desde o princípio da minha infância, desde que nasci. Na minha infância tive muita dificuldade, foi se vencendo, fui passando. Quando chegou nesse tempo, naquele meado de 79, que eu entreguei a parte lá que eu disse para você, e que eu entreguei para o Valdir, já uma semana, vamos dizer, depois, que eu já estava para receber a parte que me cabia, lá da prefeitura, começou a parte esquerda, o lado esquerdo, o olho esquerdo, a manifestar uma diferença na visão, que uma nuvem que aparecia assim de quando em quando. Aí fui no médico, um oftalmo em Apucarana, Paraná, e ele constatou que eu estava com uma certa dificuldade muito grande. Até porque, voltando mais um pouco atrás, além dos alunos que eu já contei no relato aí, eu ia cedo para a escola, 7h30, começava às 8 até meio-dia, almoçava, levava o almoço, porque eu gostava, eu amava da aula, a minha alegria era a minha vida. E aí eu levava o almoço, meio-dia terminava, as crianças varriam toda ali a parte que eu mandava fazer, eu almoçava correndo para 12h30 começar outra etapa dos alunos da parte da tarde. Em vez de ser até às 17h, eu entregava eles às 16h30, meia hora para eles ir embora, porque tinha alunos que moravam a 5 quilômetros. Então eu tinha que fazer de tudo. Tinha que se dobrar para poder dar atenção. Aí a gente já vê o amor que o vô tinha de ensinar. Então ele passava em cima da própria dificuldade dele para poder entregar o que ele queria para as crianças, que era o melhor naquilo que tinha, que era pouco, era uma coisa básica, mas era o melhor para as crianças que eles podiam ter ali naquele momento. Além das aulas que o vô dava de manhã e à tarde, ele se desdobrava também à noite. O que o senhor fazia à noite, vô? Então, eu chegava na minha casa, eu fazia um pouco de aula, pouco tempo, de 4h30, chegava às 5 horas em casa, rapidinho. Eu ainda fazia mais 1 hora de aula pela correspondência que eu estava estudando, e depois eu voltava para a mesma escola, 2,5 km, a toda para dar aula. Nos primeiros meses eu cheguei a dar aula para 40 alunos adultos à noite, que antigamente era chamado Mobral. Tá vendo, gente? A gente reclama aí hoje, de tanta possibilidade que a gente tem hoje, a gente reclamando que tá difícil. E olha o que o vô fazia antigamente, né? Não tinha internet, era tudo em livro, recurso que faltava, tinha que buscar, eram distâncias enormes. Aí ele morava 2 km da escola, tinha criança que morava 5 km da escola, mas não deixava de ir para a escola. E eu acho que isso fez com que muitas crianças ali tivessem um outro futuro. Se fosse depender se o vô não tivesse ali naquele momento, acho que muito daquela... Porque 92 alunos, quantos alunos não foram alfabetizados e dali puderam criar uma outra oportunidade para a vida deles por causa do vô Chico. Então eu acho assim que realmente é um motivo de orgulho, por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês
a diferença que com certeza ele fez na vida daquelas crianças na escola, que hoje, até esse aluno que ele deixou esse cargo de professor, hoje ele é uma figura de importância na cidade. Bom, desde que eu nasci, o meu avô já não enxergava mais, ele já estava deficiente visual por completo. Então, pelas histórias que eu venho escutando desde que era criança, é que teve uma época lá por meados de abril de 1994 que o vô deixou de enxergar ali porque ele achou que estava assim um dia ensolarado e ele comentando com a minha avó que estava super nublado, que ia chover. E a partir daquele momento, minha avó entendeu que ele tinha perdido a visão. Mas eu quero perguntar pro meu avô como foi essa experiência, porque a gente fica sabendo dos outros, então acho que não é a mesma coisa. Então, vô, como que aconteceu de verdade isso? E dentro de pouco tempo perdi a visão esquerda. E por 10 anos depois, em 92 para 93, até o 93 enxerguei. Meados de 93 para 94 ali, aí é onde que já foi terminando o que você contou aquela hora, a respeito de que eu via não via. Então foi já em 94, terminou minha visão e até os dias de hoje. Só uma curiosidade aqui, o vô sempre foi um homem que procurou buscar conhecimento, sair da zona de conforto e correr atrás de sempre saber mais. Então ele sempre foi interessado, fuçado em conhecer as coisas, não só ali dentro da área da educação, português e matemática, assim, ele é curioso em tudo e eu acho que isso é que deixa ele mais, uma pessoa mais interessante ainda. E então todo mundo percebia isso, então ele era uma pessoa que se destacava entre as pessoas ali do sítio, da fazenda, da comunidade, né, da família. Então, depois que o vô já veio para Bauru ainda, ele era o que, vamos supor assim, o jornal dos dois estados aí. Ele passava a comunicação de uma família para outra por meio de cartas. Então, tudo que as pessoas queriam escrever para mandar para outra pessoa, era o vô que escrevia. Então, vamos supor aí que o vô sabia o segredo de todo mundo aí, né? E escrevia com aquela letra bonita de professor e enviava a carta. Então, é bem interessante isso daí, por ele já ser reconhecido até nessas poucas... nesses detalhes aí, até de escrever, era ele quem escrevia, né, na época. E voltando um pouquinho, lá para 93, quando ele já estava aí nesse intermédio de perder totalmente a visão, minha avó descobriu que tinha uma instituição aqui em Bauru, que se chama Santa Luzia, ela está até hoje aí ajudando esse grupo, o Lar Escola Santa Luzia. E então vou, pelo ele já ter tido a aposentadoria dele de invalidez, e quem sabe que aposentado por esse tipo não pode trabalhar, senão perde a aposentadoria. E para ele ter uma renda maior, porque aí nesse tempo, até 93, ele já tinha 5 filhos, então era minha mãe mais 4, e ele precisava de alguma forma complementar a renda da família. Minha avó trabalhava de doméstica, ele tinha o salário de aposentado, e aí essa escola, além de auxiliar os alunos a aprender braille, a se envolver realmente, não se achar inválido, né, por conta de perder a visão, ele também fazia artesanato, e esses artesanatos traziam mais renda para dentro de casa. Então, a escola chama Lar Santa Luzia, aqui em Bauru, e é uma instituição que ajuda muitas crianças, aí, idosos, gente mais jovem, e é uma escola, assim, período integral, né, vô? Não, ele não é integral, sim. Integral. E aí tem assim, é bem interessante, porque tem os ônibus que pegam e levam lá, é uma escola que fornece a comida, tem as atividades de ensino com a professora, se você não sabe o braille, e aí você faz os artesanatos, gera uma renda. Então, até depois que o vô perdeu a visão, ele ainda continuou procurando mais conhecimento. E aí, nesse tempo aí, depois que a gente teve mais condição, o vô foi comprado um computador, né, vô? Sim. Esse computador, ele tem um programa que, então, como a gente usando normal. O vô já sabe todo o teclado do computador, né? Acho incrível que ele digita sem errar nada no computador. E dentro desse computador tem um programa que se chama DOSVox. Então, é um computador normal, o mesmo programa que a gente tem. E dentro do computador normal tem outro programa que é como se fosse uma voz. Então, essa voz fala, encaminha o vô para onde ele quer.
Então ele não precisa de fato enxergar para ele conseguir navegar. Então ele fica o dia inteiro navegando na internet, o vô parece uma enciclopédia ambulante. Então ele procura saber e fuça mesmo, e quando tem internet, né, fica mais fácil. Bom dia. Bom, eu sou o Carlos. Eu quero estar falando aqui um pouco da minha vida, de quando eu tinha 8 a 9 anos de idade, numa cidade Ortigueira, na Pedra Branca. Tem coisas que eu lembro lá que ficou marcante para mim, até hoje. Não esqueço. Quando eu estudava, as lições que o professor me passava. O professor Francisco é uma pessoa que eu trago seus ensinamentos comigo, vou levar pro resto da vida. Foi um professor que marcou muito a minha vida. Um fato que marcou muito com o professor Francisco foi aula de desenho. Eu trago até hoje comigo do meu pensamento e minha lembrança. É uma coisa que vai ficar para mim pro resto da minha vida. Sou eternamente grato pelo professor Francisco, pelo ensinamento que ele me deu. A aula de desenho, um desenho que me chamou muita atenção pelo fato de ser colorido, é o de uma beija-flor. Eu queria tanto aprender a desenhar a beija-flor. Ele desenhava muito bem. Ele desenhava na lousa, depois tinha uma apostila de desenho, e a gente ficava tentando desenhar. Eu lembro que o professor pegava na mão da gente, que não sabia a desenhar, e fazia um beija-flor com o bico dentro de uma flor, e depois ensinava a pintar. A gente não tinha condição de pintar, de ter lápis de cor, entendeu? Mas ele, com seu jeito, humildemente, é um professor extraordinário. Eu não tenho como falar, como descrever ele, apenas uma pessoa extraordinária. Na época ele era um professor muito gente boa. Ele era magrinho, tinha um óculos bem forte assim, bem paciençoso para falar com a gente, para ensinar. Ele penteava o cabelo assim do lado de um cabelo assim liso. Assim, eu nunca esqueço que sempre que ele vai ficar assim, ele puxava assim, ó, o cabelo liso dele assim, tirava assim, ele é do lado assim. Ele era magrinho. Eu tenho o maior respeito por todos os professores do mundo, porque ele traz nosso conhecimento para a vida toda, entendeu? Que nós transforma homens honrados, valorizados através do professor, nos nossos pais também, mas principalmente dos professores. Hoje eu, graças a Deus, estou com 53 anos de idade e desejo toda a felicidade e saúde para o meu professor Francisco, dizer que eu guardo seus ensinamentos pro resto da minha vida. Um homem honrado, um professor que nota 1000, para você falar nota 10 é nota 1000. Deus te abençoe, meu professor. Bom, gente, só para avisar vocês aí que esse vídeo com o vô era para ser um só, mas a gente se empolgou e ficou muito comprido o vídeo e ficou bem interessante tudo que foi falado, então para não cortar, a gente vai pôr 2 vídeos aí. Então vai ser um contando da história dele, desde lá no Paraná, desde que nasceu, e depois a história de depois da deficiência visual, o que aconteceu. Então vai ser parte 1 e parte 2, tá bom? Então não percam.